Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo eu trouxe a explicação da aula dessa semana. Vamos começar a aula de hoje, então? O editorial. Ao final desse estudo, você aprenderá a conhecer o contexto de produção de um editorial, aprofundar-se nas estratégias empregadas em textos argumentativos, reconhecer o peso de uma assinatura institucional em textos de opinião, discutir textos que envolvem o tema do idoso no Brasil e no mundo, produzir editoriais com o tema estudado. Esse aqui é um texto que eu coloquei para vocês depois refletirem, para responder as questões, responder as atividades que vão vir posteriormente, ok? Então, lá, o texto é assim. Posicionar-se em um artigo de opinião não é tarefa das mais fáceis e requer bastante trabalho para sustentar o que se defende. Mas a assinatura de um artigo revela muito sobre o que se defende e quem defende determinado ponto de vista. Estudaremos sobre o texto argumentativo, mas com foco no editorial. Pensando nisso, reflita e responda em seu caderno. Você pode responder no caderno, copiar as questões no caderno e responder, né? Ou você pode, se você tiver, né, uma impressora, você pode imprimir as atividades e colar no seu caderno depois, responder na própria atividade e colar no seu caderno, ok? Então reflita sobre essas questões. Você já leu um editorial? Onde os editoriais costumam circular? Sendo um texto argumentativo, como você acha que pode se posicionar a respeito de assuntos publicados em um editorial? Então, vocês vão pensar nessas questões, são questões pessoais, e vão responder no caderno ou na própria atividade se você imprimir, ok? E depois colar no caderno. Agora vocês vão observar as fotos que tem na atividade lá, e vocês vão comparar essas fotos com os títulos de algumas notícias. Então, tem primeiro as fotos, vão aparecer para vocês as fotos, e aí depois das fotos vão aparecer os títulos de algumas notícias. Depois, com base nas perguntas propostas, reflita e responda. Aqui eu tenho essas fotos, tem essa primeira aqui que é uma senhora, né, uma idosa, depois tem vários idosos dançando, aí tem vários idosos caminhando, depois tem um casal de idoso e um idoso sozinho na rua. Então, ó, observe os títulos, esses títulos que estão aqui do lado, e tente inseri-los em cada foto. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar as fotos e vão imaginar qual seria um título mais adequado para cada foto. Então, ou seja, qual título ficaria melhor para cada foto. Então, vocês têm lá, ó, da Rádio Agência Nacional, né? Publicado no dia 6/6, campanha de combate à violência contra idosos é lançada no Maranhão. Tem da Rádios, publicado na Rádios, no jornal Rádios, polícia prende quadrilha suspeita de aplicar golpes contra idosos. Depois também na Rádios, especialista orienta idosos como se motivar para o estudo. E depois também na Rádios tem médico recomenda cuidados especiais para os idosos no verão. E na Agência Brasil vocês têm ONU faz alerta sobre abuso econômico a idosos. Então, cada uma dessas, vocês têm aqui 5 títulos de notícia e vocês têm lá 5 fotos. Então, imagina cada título desse aqui por uma foto daquela, tá? Vocês podem fazer o quê? Vocês têm lá 5 fotos na sequência. Vocês vão lá, vão pegar e vão enumerar lá. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5. Vocês podem pensar na sua cabeça, na sequência, tá? Que lá tá sem número, que eu não coloquei um número, a Pro esqueceu de colocar. Mas vocês podem ir pela sequência, foto, imaginar assim, essa aqui é a foto 1, vai lá colocar no seu caderno. A primeira foto, então coloca lá, a primeira foto é tal, escreve no seu caderno, né? A primeira foto é de tal notícia, é de tal título da notícia, certo? Segunda foto é de tal título, que eu vou saber que é na sequência que tá aparecendo as fotos, tá?
Depois de observar as fotos acima e compará-las com os títulos das notícias, né? Vocês vão compará-las com os títulos das notícias, vocês vão responder no caderno mais algumas perguntinhas, tá? Olha lá, copia no caderno ou você pode imprimir se você tiver impressora. Se você não tiver, você só copia no caderno e responde. Que possíveis relações existiriam entre as fotos e os títulos das notícias? 2. A distância ou há distâncias entre o que se anuncia nas notícias e nas fotos? Qual ou quais? 3. Que imagens de idosos ou de idosas a seleção de fotos constrói? 4. O que você sabe sobre como vivem os idosos no Brasil e no mundo? 5. Quais fotos e títulos apontam para aspectos positivos relacionados aos idosos? Ou seja, vou repetir de novo as 5, tá? Quais fotos e títulos apontam para aspectos positivos relacionados aos idosos? E por quê? Então, essas aqui são duas questões em uma, tá? Toma cuidado com essas questões que são duas em uma. Quais fotos e títulos apontam para aspectos negativos relacionados aos idosos? Por quê? Por que você acha, né, isso? E quais dessas notícias você não gostaria de ler novamente e por quê? Você pode copiar as atividades e responder as questões no caderno de português, ou você pode imprimir a atividade, responder as questões e colar no caderno de português, ok? Tem essas duas opções, então fique em paz que se você não tiver impressora, você pode copiar as questões no seu caderno e responder no próprio caderno. E mande uma foto bem nítida de sua atividade para que eu possa olhar as suas respostas, tá? Não esqueça de colocar o nome para eu saber de quem é. Ok? Bons estudos, até a próxima, beijo e se cuidem!